E aí, pessoal, tudo bem? Então, lembram? Na aula passada nós conversamos sobre a cidadania em seus termos teóricos. Disse para vocês que a cidadania não é nada mais do que um conjunto de direitos e deveres que estão garantidos na Constituição Federal e defendem, garantem a igualdade e a liberdade entre os indivíduos. Também disse para vocês que essas leis estão divididas em três grandes conjuntos de leis: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, ok? Fiquem espertos, porque o Enem já cobrou em suas provas esses três conjuntos de direitos. Se você dar uma olhada na prova do ano passado, na prova de 2014, tinha lá uma questão que trazia uma charge, um desenho na prova de Ciências Humanas, onde um casal estava conversando e o homem, ele estava lendo a Constituição e a mulher pedia para ele, agora lê aquela parte bonita, que fala sobre o direito à moradia. E aí a questão perguntava, a charge está fazendo referência aos conjuntos de direitos que defendem, né? Resposta, os direitos sociais. Direito à saúde, à educação, à previdência social, ao lazer e à moradia. Legal? Agora eu terminei a minha aula fazendo uma pergunta para vocês, fazendo uma provocação para vocês. Perguntando, será que é assim, tão bonitinho quanto as leis mostram, como as leis dizem, que a cidadania funciona? Não, né? Infelizmente não. Infelizmente nós sabemos que aí no cotidiano, não só do Brasil, mas de diversos países e até mesmo de países ricos, França, Inglaterra, Estados Unidos, nós temos seríssimos problemas relacionados à garantia da cidadania. Problemas de diversas ordens, seja de direitos sociais relacionados à saúde, educação, moradia, seja relacionado aos direitos políticos e seja relacionado aos direitos civis, como liberdade de expressão ou liberdade de culto. Então, nós precisamos conversar hoje sobre a cidadania na prática. Legal? E quando a gente faz isso, a gente vai direto para os movimentos sociais. Vamos lá? Então vamos começar a nossa conversa? Tá aí, grande área, ciências humanas, ok? Sociologia, cidadania, teoria e prática, aula 2. Lembrando aquilo que a gente conversou na aula 1, a matriz de competências e habilidades do Enem. Ok? Você deve estar com essa matriz aberta lá no seu computador e vai lá comigo, grande competência de área 5. Você vai encontrar lá a habilidade que está aqui, a habilidade 22. Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. Na competência 2, que eu ainda não mostrei para vocês, vocês vão encontrar a habilidade 10. Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Então, duas palavras muito importantes dessas habilidades. Habilidades, lembrando você sempre, que são cobradas pelo Enem lá na sua provinha, tá bom? Transformação e lutas sociais. É disso que nós estamos falando hoje aqui, pessoal. Porque é isso. Se a cidadania não é garantida na prática, se a cidadania não funciona nas relações sociais cotidianas, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar essa realidade. Nós precisamos lutar para que essa realidade seja transformada, seja alterada e aí sim nós consigamos vislumbrar uma cidadania que não está só no papel, mas que está também nos nossos
cotidianos no nosso dia a dia. Você sabe disso. Cara, quando você pega o teu ônibus para andar por mais de 2, 3 horas para chegar até o seu trabalho, para chegar até a sua escola, quando você passa o dia inteiro indo para lá e para cá, sentindo aquela quantidade enorme de pessoas, né, indo em pé naqueles ônibus, indo para lá e para cá, sob um sol escaldante muitas vezes, você não se pergunta, cadê os meus direitos? Né? Cadê a minha cidadania? Quando você vai ser atendido em um posto de saúde e você vê ali falta de remédios, falta de médicos, falta de enfermeiras, né, de profissionais da saúde em geral, você não se pergunta, cadê a minha cidadania? Quando você está andando pelas grandes cidades brasileiras, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, você andando por essas cidades, e quando você vê que ao mesmo tempo tem pessoas morando em casas enormes, em apartamentos imensos, e outras pessoas morando em barracos, em condições super precárias de vida, você não pergunta, cadê a cidadania desse pessoal? Cadê isso que o Leonardo chama de igualdade? Quando você vê certos processos de censura, mesmo implícitas, ainda rolando aí no Brasil, né? Quando você vê que em alguns canais de comunicação tem dificuldade para dizer o que eles querem dizer, quando você vê certos políticos conseguindo impedir a circulação de certas revistas em território nacional, você não se pergunta, cadê essa história de liberdade de expressão? Né? Então, cadê a cidadania na prática? Legal? Olha só. Para a cidadania ser efetiva, então, anota aí, escreva aí, guarda esse slide. Para a cidadania ser efetiva, para ela ser real, as leis que a garantem devem ser aprovadas e respeitadas na prática, ou seja, no cotidiano das realidades sociais, tanto pelo Estado quanto pelos indivíduos. Muito importante essa última parte desse slide que eu li para vocês. O nosso problema de cidadania é claro que está em uma falta do Estado. O Estado está devendo com as suas obrigações em relação aos indivíduos, em relação aos cidadãos, em relação à sociedade de um modo geral. Mas muitas vezes eu e você, muitas vezes nós aqui faltamos com as nossas obrigações. A gente adora lembrar dos nossos direitos, mas a gente esquece de se lembrar que esses direitos são sempre também deveres, né? E eu estou falando das coisas mais simples, desde as coisas mais importantes. Então, se você, às vezes, usa certos subterfúgios aí para fugir de certos impostos, né, para você não pagar alguns impostos municipais, estaduais, federais, será que você está cumprindo com o seu dever de cidadão? Quando você desrespeita as leis de trânsito, será que você não está devendo com as suas obrigações enquanto cidadão? Olha só, a gente tem um sério problema no Brasil inteiro relacionado à bebida e direção, né? Nós ainda teimamos, o brasileiro ainda teima em dirigir alcoolizado. O que o Estado fez? Nos últimos anos, nas últimas décadas, o Estado foi incrementando, foi intensificando as leis de trânsito. Então, as multas são mais pesadas. Na última alteração, essa multa, se você for pego dirigindo bêbado, essa multa pode chegar até quase R$2.000 atualmente, né? Então, o Estado vem fazendo a sua parte, vem fazendo blitz, vem parando esse pessoal, vem fazendo políticas de conscientização da população, mas mesmo assim o Estado não tem como vigiar a todos nós.
Então, nós temos que ter a responsabilidade de respeitar essas leis. Nós temos que ter a consciência de que se eu dirijo alcoolizado, os meus reflexos não estão perfeitos para a direção. E eu não estou colocando só a mim em risco, eu estou colocando as outras pessoas em risco também. Então, se você não tem essa consciência aqui dentro da sua cabeça, a cidadania nunca vai ser efetiva na prática. E lembra que eu te falei na aula passada que a sociologia pode te ajudar em muito para as provas de redação também? Tá aí. Há 2 anos atrás, o tema da redação era álcool e direção. Eram as leis de trânsito relacionadas ao álcool e direção no Brasil. Tá aí, você já acabou de adquirir um grande repertório para falar sobre esse tema em uma provável redação. Trânsito também. As vagas para idosos e deficientes. Quantas vezes a gente não vê aí nas ruas das cidades brasileiras muitas pessoas parando nessas vagas? E, obviamente, eles não têm o direito, porque eles não são idosos, muito menos deficientes. Mas vem aquela coisa na nossa cabeça, né? É só por 1 minuto, é só por 1 segundinho, não vai parar ninguém aqui. Então eu posso, é 10 minutos, é 15 minutos, só vou ali naquela loja, só vou ali naquele cartório, eu vou resolver rapidinho e já vou embora, não tem problema nenhum. Como assim não tem problema nenhum? Não é? Quem te dá o direito de você achar que você pode estacionar naquela vaga e outra pessoa não? Né? Esse é o ponto. Se aquela vaga está reservada ao idoso e ao deficiente, pronto, ela está reservada e ninguém mais pode pegá-la. Lembrem-se, a lei deve ser para todos, de acordo com os princípios da cidadania. E se todos não a respeitam, nós não temos a cidadania sendo efetivada na prática. Legal? Então vejam que é tanto o Estado quanto o cidadão que precisam fazer as suas respectivas partes para que a cidadania efetivamente funcione em nossos cotidianos. Bom, o Estado deve fazer a sua parte, os indivíduos devem fazer a sua parte, mas se essas pessoas não forem pressionadas, se essas pessoas não forem colocadas na parede e serem questionadas, as coisas não mudam, a realidade não é transformada. E quem vai fazer esse papel de pressão, de luta pela cidadania, são os movimentos sociais. E é por isso que eu estou mostrando aí para vocês em vermelho já realçado que a cidadania só pode ser entendida completamente como um produto de uma luta constante. E quem vai fazer essa luta, quem vai encampar essa luta, são os movimentos sociais. Movimentos sociais, então, pessoal, são organizações populares que lutam para que as leis sejam alteradas ou cumpridas. Portanto, os movimentos sociais lutam por uma transformação da realidade social e, claro, tendo como objetivo a cidadania, tendo como objetivo garantir mais igualdade e liberdade em nossas realidades sociais. Alguns exemplos para você aí se inteirando sobre os movimentos sociais. Especificamente, a gente pode lembrar do MST, do movimento dos sem terra, que lutam pela reforma agrária. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Segundo o MST, aqui no Brasil, as terras estão divididas de uma maneira muito desequilibrada. Segundo o MST, cuidado, hein? Não sou eu que estou dizendo isso. É o MST que está dizendo isso. Porque muitos de vocês podem estar aí me assistindo dizendo: Leonardo, esses caras são uns arruaceiros, esses caras são uns bagunceiros. Eu não concordo com o MST. Beleza? Você tem todo o direito de pensar dessa maneira. Mas
Você precisa, para melhorar a sua reflexão sobre a realidade brasileira, você precisa, por um momento, esquecer o que você pensa e entender o que o MST entende. E aí você vai conseguir qualificar o seu argumento. É contra? Legal. Então entenda o que eles estão querendo para você poder responder diretamente a eles. Porque dizer que é baderneiro ou roceiro não resolve o problema. Então me acompanhe aqui. O movimento do Sem Terra entende que as terras no Brasil estão muito concentradas nas mãos de poucos proprietários. É aquilo que você estudou nas aulas de história como os grandes latifúndios, que começaram lá no início da nossa história, durante o período colonial, e segundo o MST, não acabaram ainda. Muito bem. Então o que eles pedem? Eles pedem uma reforma agrária, ou seja, que essas terras sejam divididas pelo Estado, pelo governo, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais igualitária. Legal? Só que muitas vezes o Estado diz que vai fazer isso e não faz. Então, o que o MST começou a fazer? Primeiro, eles se organizaram para ter mais força nas suas lutas com o Estado. Eles se uniram e fundaram este movimento, o Movimento do Sem Terra. O movimento foi fundado em 1984 numa cidade do interior do estado do Paraná chamada Cascavel, no oeste do Paraná. Então, o MST se organiza para ter mais força de pressão em relação ao Estado. E o que eles fizeram? Bom, tem muitas fazendas aí, segundo eles, que são improdutivas, ou seja, que não produzem nada, que estão lá paradas, né? Então, o que eles fazem? Eles invadem essas terras, invadem mesmo, eles quebram a cerca, eles entram lá, eles ocupam essa terra, e sob o argumento, sob a justificativa de que assim eles estão pressionando o governo para fazer uma coisa que deveria estar sendo feita de acordo com os princípios da cidadania, segundo eles, desde o começo da nossa história. Né? Importante lembrar você aqui, olha só que interessante, na Revolução Francesa, que eu comentei na aula passada, a primeira decisão da Revolução Francesa foi romper com a divisão entre o Estado e a Igreja. Né? Eles disseram, o Estado é laico, o Estado é separado da Igreja, a Igreja não tem nenhuma relação com o Estado. Política e religião são duas coisas diferentes. Revolução Francesa, primeira decisão. Segunda decisão, reforma agrária. Vamos pegar todas as terras da França e vamos dividir de outra maneira. Por quê? Porque eram os feudos, era o feudalismo naquela época. Grandes latifúndios na mão de poucos nobres, de poucas famílias nobres. Então eles pegaram essas terras e dividiram, eles expropriaram essas terras e dividiram de uma maneira mais igualitária, segundo os seus termos. Legal? É isso que o MST pede aqui e que, né, dependendo do governo, às vezes é feita pela metade, às vezes não é feita. E a gente tem essa pressão, essa luta constante entre o MST e o Estado brasileiro. Legal? Mais um exemplo para você, o Greenpeace. Né? Olha só como os movimentos sociais atuam em diferentes esferas, em diferentes temas, em diferentes motivos. O Greenpeace que defende a preservação ambiental. É isso. Segundo o Greenpeace, nós, humanos de um modo geral, estamos esgotando os recursos naturais deste planeta. Nós estamos usando tanta energia, tanta madeira, tanta água para produzir os nossos bens que alimentam esse mercado consumidor, e eu posso dizer para você, consumista, que eles dizem, olha, a gente está acabando com esse planeta. Daqui a pouco a gente não vai ter mais onde viver. Isso aqui vai virar um grande deserto. E as mudanças climáticas nos dizem, nos indicam que, de repente, esses caras estão certos, né, pessoal?
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar as nossas leis relacionadas à preservação ambiental. Nós temos que mudar as nossas práticas. Nós temos que mudar a nossa maneira de se relacionar com o meio ambiente. Essa é a luta do Greenpeace. E eles vão lá, né? Então, os barcos pesqueiros de baleias no Japão, né? O Greenpeace faz uma luta feroz contra a pesca da baleia e do tubarão no Japão. Então, se pela conversa, pelo discurso, a coisa não funciona, eles vão lá, eles botam os barcos deles na frente dos pesqueiros, eles impedem, eles vão para a luta que não é só metafórica, não é só uma luta de discursos, é uma luta na prática mesmo. E as coisas se tornam muito violentas aí também. Então olha como o movimento social mexe com coisas muito acaloradas da nossa sociedade, da nossa realidade, né? O MPL, que vocês devem ter ouvido falar aí no que aconteceu no ano passado aqui no Brasil em 2014, é um movimento do passe livre, que luta pela tarifa zero no transporte público. É por isso que eu estava falando para vocês aqui, dando o exemplo do teu transporte público, se você usa ônibus, metrô, barcas, né? Eles entendem, o movimento do passe livre, que o transporte público deveria ser gratuito, que os impostos que nós pagamos deveriam arcar com esses custos. E claro, que o transporte público no Brasil deveria ser de maior qualidade. Então eles estão indo para as ruas, eles têm os seus blogs, os seus sites, eles estão publicando as suas opiniões e eles estão organizando reivindicações para pressionar o governo para que essas coisas sejam alteradas, legal? E a gente viu toda aquela onda de revoltas populares que cresceu de uma maneira impressionante no ano passado, em 2014 no Brasil, começou com um aumento da tarifa de ônibus, com as reivindicações, com as manifestações do MPL contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo, a maior cidade brasileira. Legal? Último exemplo que eu quero lembrar para você ver como esses movimentos são diversificados, a parada da diversidade, né? A famosa parada gay, que acontece a maior do mundo em São Paulo, mas que acontece em todas as capitais brasileiras e cada vez não para de crescer. Essa parada da diversidade luta pelo respeito à diversidade de identidades sexuais. Então, olha só, se às vezes eu vou para uma luta física corporal, como o Greenpeace e o MST, se eu vou para uma reivindicação, para uma manifestação na rua, eu também posso fazer com a parada da diversidade, tirar um dia do ano e ir para a rua festar, mostrar a minha alegria, mostrar o meu orgulho por ter aquela identidade sexual, por ser gay, por ser travesti, enfim, por ser diferente do que um padrão social determina. Então, é uma festa. Parada da diversidade é uma festa. Tem trio elétrico, é música, é dança, é fantasia, né? É brincadeira. Só que fazendo aquilo, eles estão querendo nos dizer o seguinte, olha só, você que acha que eu sou doente, você que acha que eu sou errado, anormal, né? Entenda que eu estou muito feliz com a minha identidade sexual. Eu estou muito feliz, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Então eu vou para a rua e vou me divertir mostrando toda a minha tranquilidade a respeito de quem eu sou. Legal? Então, você que acha que está errado, você que acha que isso aí não está certo, não quer que os seus filhos aprendam essas coisas, novamente, você tem o direito de pensar dessa maneira. Ninguém aqui está dizendo que você está errado, que você tem que aceitar, que você tem que ir para a parada da diversidade. Agora, pela cidadania, você tem que entender o seguinte, essas pessoas têm o direito de ser do jeito que elas são. Você tem que aceitar conviver em uma sociedade de diferenças. Você é contra aquela diferença? Você acha ela errada? Ótimo!
Você pode falar isso, você pode dizer isso, mas você não tem o direito de silenciar essas pessoas. Por quê? Porque a coisa volta para você. O que te dá o direito de você silenciar elas, de você bater nelas e elas não fazer o mesmo com vocês? Né? Então essa que é uma questão, pessoal, muito interessante da cidadania, que é o respeito às diferenças. Né? Eu posso discordar, é a palavra, é a famosa frase de um filósofo inglês chamado John Stuart Mill, do século XVIII, um grande liberalista. Ele dizia assim, é uma frase famosa, você já deve ter escutado, eu discordo completamente de você, mas eu vou lutar até o último dos meus dias para você ter o direito de dizer o que você acha. Legal? É isso. Eu posso, as discordâncias, as diferenças de opiniões são fundamentais para a cidadania. Agora, elas devem ter o direito de ser expressadas, senão não temos cidadania. Tá bom? Então, vejam como o movimento social é diversificado e é importante para a consolidação da cidadania. Para a gente acabar a aula, vamos resolver aqui 2 itens do Enem, 2 itens recentes, e vocês vão começando a manjar a coisa. Vamos ler ali essa questão do Enem de 2011? Olha só, na década de 90, os movimentos sociais camponeses e as ONGs, as organizações não governamentais, tiveram destaque, ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. Olha que frase interessante essa, né? Deixa eu sublinhar para vocês aqui. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. O texto do Souza, eu não conheço esse autor, mas que foi publicada em um texto que foi publicado em 2010. Moçada, dica para vocês aqui, ó. Quando vocês forem ler essas questões do Enem, primeira dica, sempre com uma caneta na mão. Grifa, escreve do lado, vai anotando, conversa com a sua prova, porque você já deve ter visto que as provas do Enem vêm com textos enormes, com textos imensos. E você tem 4 horas para resolver, por exemplo, no sábado, a prova de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. 90 questões em 4 horas. Divida isso, dá mais ou menos 3 minutos por questão. Cara, se você ficar lendo textos desse tamanho 2, 3, 4 vezes, você vai perder um tempo muito precioso. Então você tem que ser dinâmico, você tem que estar com o seu cérebro muito ligado e com o seu corpo muito descansado na hora da prova para ir bem nessa que é uma verdadeira maratona intelectual. Tá certo? Então, grifa, escreve, sempre com uma caneta preta, a única permitida, na prova do Enem. Legal? Segundo texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque determinam o papel do Estado. Como assim determinam? Se eles estão lutando, se eles estão confrontando o Estado, errada. Aumentam o clima de tensão social na sociedade civil? Por um lado, sim, mas se você voltar lá para o texto, você vai ver que ele fala de diálogo, ele fala de construção da democracia. Então, observe que lá ele está pedindo processo de construção democrática. Como é que os movimentos sociais contribuem para esse processo? É aumentando a tensão social? Não, né? Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Opa, interessante. Reserva. E vamos ler as próximas.
privilegiam determinadas parcelas da sociedade. Não, a gente está falando de cidadania, a gente está falando de democracia, a gente está falando de igualdade e liberdade para todos. E não são só algumas parcelas. Se eu dou mais liberdade e igualdade para um grupo, eu estou dando para todo o grupo, no fim das contas. Errada. Propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. Que éticos são esses? Que valores são esses? E outra, se você ler o texto, ele está falando em valores democráticos na sociedade, na comunidade, nas escolas e não no Estado. Então, tá aí. A C é a correta. Legal, pessoal? Viram então como os movimentos sociais podem aparecer na sua prova do Enem? Tem muitas outras questões interessantes sobre os movimentos sociais. Procurem lá as provas, resolvam essas provas e sempre se liguem no seguinte: movimento social é uma constante luta contra o Estado, contra a realidade social, pelos princípios da igualdade e liberdade. Legal? Pensem nisso e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto ao longo das nossas aulas. Tá bom, moçada? Valeu, é isso por enquanto. Eu volto com a aula 3 daqui a pouco. Tchau, valeu!